bicho vai pegar! É o Cacrete. Boa noite a todos, boa noite à banca. Meu nome é André Antônio. Ele aqui é o Rogério Franco, o Adilson Atanásia e o Maurício Maimone aqui também. Nós vamos falar sobre transporte de petróleo e gás com ênfase no modal rodoviário. O transporte de hidrocarbonetos está vinculado a 3 funções distintas: o escoamento da produção, a importação e a exportação do petróleo bruto e derivado e a distribuição dos produtos processados. Para que todo esse processo seja atendido, torna-se indispensável, imprescindível a combinação dos meios de transporte e instalações. Aqui nós temos um diagrama de como funciona todo o processo de logística do petróleo. Temos aqui a extração onshore, que é fora do mar, a offshore, que é dentro do mar, passando aqui o transporte para levar até os terminais. Dos terminais ele vai para as refinarias, onde é processado. Processado é tribunal, é? Processado, temos aqui a distribuição, que vai até os postos que chegam aos consumidores finais. Os tipos de modais utilizados são os ferroviários, os hidroviários, os aeroviários, os rodoviários e os adilsoviários. Entendeu? Aí nós temos aqui o ferroviário, que a André escreveu, mas é muita coisa para ler. O aquaviário também ele escreveu, que é na água. O aeroviário é no avião. E o rodoviário é na roda. Isso. Aí nós temos também, vamos começar agora, vamos passar a palavra para o nosso colega Maurício, que ele vai falar sobre a história do modal rodoviário. Agora tudo bem, sério. Oi, boa noite, eu sou o Maurício. Boa noite a todos, boa noite a todos. Boa noite ao Adilson, aqui com a raquetinha. Coca-Cola! O oferecimento é o Coca-Cola. O transporte rodoviário. Oficial do verão. Vamos lá? O primeiro registro que se tem da utilização de dutos foi na China, há cerca de 5.000 anos atrás. Tá? O transporte era feito através de dutos, que eram feitos de bambus, que ficavam enterrados debaixo da terra e serviam para transportar a água lá na China. O bambu ele aguenta debaixo da terra por cerca de 1 ano e meio. O bambu aguenta, hein? E é de fácil substituição. Os egípcios fizeram os primeiros tubos utilizando cobre há 3.000 anos antes de Cristo. E em seguida, logo após eles, os romanos criaram os primeiros aquedutos que transportavam água por cerca de 90 km, sendo que a água ficava fresca. Tá? Os dutos eram de cimentos, mas com o passar do tempo com o passar do tempo se mostraram algo inviável devido a rachaduras e vazamentos que eram causados. Tá? Durante 1.500 anos após... Vai falando aí depois. Durante 1.500 anos após a invenção dos romanos, não teve muita alteração assim no tipo de duto utilizado, até que em 1586 os alemães criaram os primeiros dutos de ferro. Tá? A primeira vez que se transportou petróleo em dutos foi em 1859 na Pensilvânia. Era dos campos de petróleo até o terminal de vagões, onde eram abastecidos os vagões. Isso dava cerca de 8 quilômetros. Tá? No Brasil, a primeira vez que se teve uma linha rodoviária foi na Bahia, em 1942, mas oficialmente a história começou com a criação da CNP, o Conselho Nacional do Petróleo, em 1947, criou a Comissão de Estudos sobre Oleodutos com o objetivo para estudar... Fita cassete. com o objetivo de estudar o oleoduto Santos-São Paulo com uma extensão até Campinas. Tá? Em 1953 surge a Petrobras, com isso a intensificação dos dutos no Brasil, né, mais Estragar a da filmagem Bahia. Em 54 a CNP cria a Comissão de Rede Nacional de Oleodutos. Que isso?
Acreno, com a finalidade de realizar estudos técnicos e econômicos para a organização da rede nacional. Ela pegou diversos projetos e desses projetos ela estudou, vendo qual era o viável ou inviável. Em 66 foi inaugurada a Hotel, que é um oleoduto que liga o Rio ao Belo Horizonte. Na primeira série. Tá? É o primeiro duto de grande expansão do Brasil, com um diâmetro de 18 polegadas e 365 quilômetros de extensão, interligando a Reduc, que é a refinaria Duque de Caxias, até o estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Em 1986, o ano em que eu nasci, foi criado o Nordestão. O Nordestão era um gasoduto cuja função era distribuir gás produzido... Pô, pensei que era uma casa do norte. No Rio Grande do Norte, para os estados da Paraíba e Pernambuco. Era uma tubulação de 12 polegadas de diâmetro, 423 quilômetros, que Volta ao passado. distribuía o gás por esses três Isso daqui é estados. uma fita do Super Aí tinha Nintendo. diversas derivações e tudo. Em 97 foi iniciada a construção do Gás Balsa, que sai da minha frente com essa força me ajuda. Ali, aqui é pra ler, né? Entendeu? A gente está ensaiando na casa do Deus. Não museu não. Para o Brasil. Tá? Ela passava dentro de 5 estados brasileiros, que eram São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele não tá nessa no microfone, né? Tá? Rio Grande do Sul. E abastecia não só esses 5 estados, mas outros estados brasileiros. Hoje em dia ele não é mais tão importante esse gás que vem da Bolívia, porque no Rio, na bacia de Campos ali, na bacia aqui do pré-sal também foi descoberto bastante gás, então Na bacia do banheiro há uma utilização também. Em 98 foi fundada a Transpetro, que é uma empresa subsidiária da Petrobras. Ela possui hoje 14 mil quilômetros de dutos, além de uma frota de navios petroleiros e diversos terminais. Eles têm Ela uma frota cuida de dessa parte carrinho. de armazenamento e transporte. Mas agora meu colega Rogério, que está aqui fazendo palhaçada, vai fazer suas considerações. Fica lá, vão ter. 7 minutos. Considerações medianas. É, aumentou, Eu Maurício? fiz o meio da Andréia, pô. Ah, é? Isso é. Vai ter dado uns 10, porque o André vai falar coisa muito. Craquete. Uma boa noite a Boa todos. noite a todos, boa noite a banca. Em sequência com o meu amigo Maurício está falando, eu vou estar falando sobre o modal dutoviário, que na verdade é um duto, né? É um termo genérico usado para a instalação de tubos que são ligados entre si. Os dutos eles se tornaram um meio de transporte preferencial, tanto para atender ao abastecimento das refinarias, como para suprir as necessidades de grandes centros comerciais consumidores de derivados do petróleo. Uma das grandes diferenças deste modal é que o veículo que efetua o transporte ele é fixo, né? E o produto que é transportado é o que se desloca dentro das linhas de duto. Como podemos ver aqui na figura, né? Uma figura tirada do site aí da Transpetro. Isso daqui são gasodutos, uma malha de dutos aqui dentro de um terminal da Transpetro. Também podemos fazer a classificação dos dutos pelo material, no caso o aço, né? Seria um material metálico, e os materiais não metálicos pela localização no meio, pode ser enterrado, aéreo, submarino ou flutuante. Pela rigidez, ele pode ser rígido ou flexível, né? No caso flexível, a gente poderia estar dizendo sobre os risers, que são submarinos. Pela temperatura de operação, normal ou aquecido. Pelo produto de transporte, no caso o oleoduto ou gasoduto. Estaremos falando um pouco sobre os investimentos, que eles geram de 70% a 75% no caso da implantação dos dutos. Esse valor que é gasto
nesse período da implantação. E os custos anuais de operação que geram em torno de 3 a 10% do valor investido. E quando nós comparamos o modal dutoviário a outros modais, no caso o modal ferroviário, esse custo estaria de 25 a 12,5% com relação ao ferroviário, e de 16,7 a 12,5% comparando com o modal rodoviário. O crescimento da utilização dos dutos ocorre em virtude de 4 fatores. Esses fatores seriam os custos operacionais inferiores aos demais modais, tempo que os outros modais levam para transportar, inviabilizando o processo. No caso, o escoamento sobre os dutos ele é contínuo, e com relação aos outros modais, no caso um modal rodoviário, a disponibilidade de caminhões nas rodovias, atravancando o transporte, tendo transtorno de estar pegando congestionamentos e tudo, essas coisas. Distância das refinarias em relação à costa marítima e os derivados do petróleo, que ultimamente tem crescido a demanda. Não podemos deixar de citar também os impactos ambientais. Há tantos pontos positivos no modal, mas quando falamos de impacto ambiental, há uma certa barreira. Toda a implantação de uma dutovia, ela gera um impacto na região, desde os serviços preliminares, no caso uma terraplanagem, todo o transporte que ocorre ali dos dutos, os trabalhadores ali na região, até a implantação final dos dutos. Agora estarei passando o meu colega Adilson, que está fazendo as suas considerações finais. Boa noite a todos. Boa noite à banca examinadora. Bom, podemos falar resumidamente que manutenção significa manter funcionando. E temos a realidade aí dos modais dutoviários, que é de extrema relevância. Ao serem instalados, os dutos precisam de uma manutenção que garanta sua funcionabilidade e a sua durabilidade. Esses dutos eles têm que ser muito bem acompanhados de perto, para que haja a contínua operação e produção de petróleo, além da manutenção por sua durabilidade, como o Rogério acabou de falar. Desengordura sem esforço. Impacto ambiental Esse muito menino grande. adora E o esse pig. impacto ambiental não é só na fabricação. Se ocorrer vazamentos também, estaremos aí sofrendo impactos ambientais Daqui a pouco ele vai muito falar sobre pig. agravantes à nossa população. E para Esse é o essa formato de um funcionalidade, podemos citar, por exemplo, um equipamento muito importante, que é o lançador e o recebedor de pig. Esse é o pig. Os pigs que são projetados por esses lançadores e recebedores, que no caso, obviamente, recebem, são O recebedor. instrumentos, que tem esse nome em alusão ao próprio animal, o porco, porque o animal ele entra ali e sai sujo. É como justamente o que ocorre com a ferramenta. Ela Ferramenta suja nós chega em usamos, perfeitas veja, condições, desengordura sem na esforço. tubulação, e ela pode sair aí, além de muito suja, por causa devido ao seu trabalho de incrustação, ela sai bastante suja e muitas das vezes danificada, amassada. Assim E que temos lembra. aí os pings de limpeza, que servem para realmente limpeza, Eles estão removendo aí as incrustações mais leves e talvez algumas mais pesadas, mas eles servem para garantir o que? O escoamento, a operação em si. Já os pigs instrumentados, eles podem promover aí uma inspeção.
por exemplo, uma linha de duto submersa, ela não pode ser acompanhada por um operador, por um inspetor. Então a gente utiliza aí o PIG ultrassônico ou o PIG magnético, que vai estar localizando possíveis falhas, possíveis defeitos gerados devido à corrosão. Para os PIGs de limpeza podemos utilizar também o PIG escova, que é um PIG que funciona retirando aí as incrustações um pouco mais pesadas. E temos o PIG direcional, que pode, como o próprio nome diz, né, trabalhar nos dois sentidos. Temos o PIG nas duas direções, não seria bissexual. Bissexual. Temos o Flex PIG, que para trabalhar em tubulações com várias curvas acentuadas. Temos o PIG gel, que é já Adilson toma conta da tela toda. uma substância composta para tubulações mais menores. Aqui nessa figura temos um exemplo de incrustações. E aqui temos um exemplo também do PIG tipo espuma. Né? PIG espuma, que seria para limpeza mais básica. Uma alusão a essa lata. Além aqui, disso, a gente pode contar também com um exemplo de um processo que é conhecido aqui no Brasil como HP Drill, HP Drill, ou trepanação, né? No Brasil é conhecido como trepanação. Não é o que vocês estão pensando não, viu, pessoal? É trepanação. Que consiste em trocar o trecho comprometido da tubulação sem a necessidade de interromper a operação ou a produção. Uma campanha, trepanação. A ação se estrepa a nação. Se fosse uma campanha política, ela se estrepa a nação. Então, a trepanação Próxima. segue. Próxima campanha do governo federal. São colocados alguns equipamentos de perfuração parecidos assim com uma serra-copo. Esses equipamentos eles vão funcionar Sabia ali que esse como dutos pitbull é também, leste? como ligações para o duto que vai estar fazendo o bypass. A Ou seja, libélula piscante. a ferramenta tem uma haste ligada a uma espécie de serra parecida muito com a serra-copo, que vem aqui, tira o cupom ele é retirado pelo próprio equipamento. Tira o cupom. Do outro lado da Introduz. tubulação estaria sendo utilizada, estaria sendo utilizada a mesma ferramenta. Depois da ferramenta realizar o mesmo procedimento, coloca-se então o duto que vai estar fazendo o bypass. Ou seja, a ferramenta vai estar conectada e o fluxo do fluido continua por essa tubulação de bypass. Bypass. Enquanto esse fluxo de fluido está funcionando na bypass, né? Bypass, Agora, sempre tem bypass. Bypass. Exatamente, eu te falando. Obrigado. Enquanto ele vai estar trabalhando nessa linha paralela, digamos assim, a manutenção vai estar feita, a tubulação que está danificada, o trecho retirado, coloca-se outra, feita a solda e a inspeção, eu começo a ficar, né? Retira-se as válvulas, a tubulação de bypass e a tubulação continua Continua. a operar normalmente sem que haja parada para a manutenção. E obrigada. Agora a nossa banca, nosso grupo está aberto às considerações da banca. O Adilson está aberto.